Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 4. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com cada irmão, com cada irmã. Quero agradecer já de antemão o carinho dos irmãos, os comentários, as orações. E nós sabemos que Deus tem nos sustentado até aqui. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora. Também sou superintendente de escola bíblica dominical e sou muito grata a Deus por poder contribuir com os irmãos. A palavra de Deus, ela é uma riqueza para os nossos dias, não é verdade? E muitas pessoas perguntam, né, sempre nos comentários tem alguém que quer saber de onde eu sou, qual igreja que eu congrego. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Curvelo, moro em Curvelo. Meu pastor presidente é o querido pastor Zacarias Ferreira, um grande homem de Deus. Então, para você que tem dúvida de onde eu sou aqui de Minas Gerais, bem pertinho da capital, em Curvelo, e Deus tem nos chamado para esta obra tão maravilhosa que é o Ministério do Ensino em nossas igrejas. E eu fico muito feliz quando muitas pessoas dizem que foram chamadas também agora, este ano, para este trabalho, e não tinham muita segurança, porque no início, na verdade, nós não temos muita segurança, né, diante de uma classe, mas muitos estão vindo aqui, né, na internet, encontrando recurso não só no meu canal, mas também em outros canais. Então hoje na lição de número 4 nós vamos aprender muito, então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender muito. Hoje na lição de número 4 nós vamos falar sobre a construção do templo enfrentou oposição. Está em Esdras no capítulo 4 e nós vamos falar alguns versículos desse capítulo até no versículo 24. E eu quero dizer para você aqui, se você ainda não leu Esdras, se você não leu Neemias, eu te aconselho como professora que você leia. Também para esta aula você vai precisar ler o profeta Ageu e também o profeta Zacarias. Ageu são apenas 2 capítulos, Zacarias são apenas 14 capítulos. Então a gente lê com muita facilidade para a gente entender o retorno dos judeus do exílio da Babilônia e também para a gente entender, né, quais foram as oposições que eles sofreram durante a reconstrução do templo, dos muros e das casas deles também, né? Nós vamos aprender bastante. Então eu te aconselho que você leia estes 2 profetas, né, que profetizaram no tempo da reconstrução. Depois dos 15 anos que eles ficaram parados, Deus levantou esses 2 profetas para falar com este povo, né, para esse remanescente do exílio da Babilônia. E a pergunta que fica para nós quando nós estudamos esta aula é: quem nunca enfrentou oposição na obra de Deus? Quem nunca quis desistir por causa da oposição que vem sofrendo na obra de Deus? Quantas pessoas ao longo da sua vida desistiram da sua caminhada, da obra de Deus, por causa da oposição que se levantou na sua vida? E em nossa vida não é diferente, como foi na vida daqueles judeus lá na reconstrução do templo. Eles também sofreram oposição e o que nós precisamos estar atentos é a palavra de Deus, são as promessas de Deus. E a palavra de Deus diz que, operando Deus, quem impedirá? Está em Isaías 43, 13. E é sobre esta oposição que nós vamos falar nesta aula. O inimigo, o desejo do inimigo, assim como ele parou a obra da reconstrução do templo, o desejo dele também é nos parar, é nos calar, para que a obra de Deus fique estagnada. O inimigo não quer ver o nosso sucesso espiritual, assim como ele não quis ver o sucesso espiritual daquele remanescente na reconstrução do templo. Nós aprendemos que Daniel ele foi despertado pelo Espírito de Deus quando ele estava lendo a palavra de Deus, quando ele estava lendo o profeta Jeremias. Nós já aprendemos também que o rei Ciro ele foi despertado pelo Espírito de Deus. Talvez Daniel
tenha falado com ele a respeito do que tinha sido prometido ou profetizado a respeito dele, mas Ciro, ele foi despertado também pelo Espírito de Deus. E ele então assinou o decreto que permitia que os judeus voltassem para Jerusalém, para que eles reconstruíssem o templo de Deus, reconstruíssem os muros da cidade, reconstruíssem, afinal de contas, a cidade. Esse era o desejo de Deus e foi o desejo que Deus colocou no coração do rei Ciro. Então ele assinou o decreto, não despediu as pessoas de mãos vazias, ele deu dinheiro, devolveu todos os vasilhames para que eles regressassem outra vez para Jerusalém. E aconteceu com eles, quando nós lemos, na Bíblia Sagrada, que a história estava repetindo outra vez na vida dos judeus. Quando eles saíram do exílio do Egito, Deus não deixou que aquele povo saísse de mãos vazias. Então Deus moveu o coração das pessoas, tanto do faraó, quanto das pessoas vizinhas deles ali no Egito. E eles saíram com muito ouro, muita prata, muito cobre, muita roupa, muito gado, muitas carroças. Eles não voltaram de mãos vazias. E agora eles saindo outra vez, depois de 70 anos de exílio na Babilônia, Deus outra vez não deixa que aquele povo saia de mão vazia. Então Deus moveu o coração também das pessoas, não só do rei Ciro, mas também moveu o coração das pessoas, e elas deram joias, riqueza, ouro, prata, cobre, e aquele povo voltou outra vez ricos para Jerusalém. Nós falamos nas aulas passadas da trajetória deles, e hoje nós estamos aqui só dando uma relembrada para nós entrarmos na nossa aula. E a prosperidade, ela sempre fez parte da vida do povo de Israel. Está em Esdras, capítulo 1, fala sobre tudo isso. E quando eles começaram a reconstrução, nós falamos que primeiro eles reconstruíram o altar de bronze dos sacrifícios, eles voltaram a praticar as festas exigidas por Deus, a festa das cabanas, houve muita festa, paramentos, os levíticos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, a celebração, tudo exatamente como estava escrito na palavra de Deus. E quando eles então lançam os alicerces dos muros da reconstrução do templo, então levanta-se a primeira oposição para que eles não terminassem aquela obra. Claro que a beleza deste segundo templo não era a mesma beleza do primeiro templo construído por Salomão, e muitos ficaram tristes, quando nós lemos em Esdras, muitos ficaram tristes por causa do início das pequenas coisas, e nós não devemos olhar as pequenas coisas, mas devemos olhar o propósito de todas as coisas. Mas a alegria daquele povo foi tão grande, a festividade foi tão grande, que o barulho da alegria deles chegou no arraial das outras pessoas, por que não dizer dos samaritanos, daqueles que viviam à volta, e a alegria daquele povo. E os inimigos sabiam que eles iam prosperar, que aquela nação era uma nação próspera. Então eles não ficaram felizes com a alegria dos judeus quando eles lançaram as pedras, a pedra fundamental para a reconstrução do templo. Eles não queriam que aquela obra continuasse. E por causa, eles pediram para ajudar, eles eram samaritanos, mas eles cultuavam também aos deuses pagãos, e eles foram lá e pediram para ajudar a reconstruir a cidade. Mas os judeus sabiam, eles sabem até hoje, que as pessoas que não adoram um único Deus, nós aprendemos que o cativeiro babilônico erradicou de vez a idolatria do meio do povo judeu, e eles sabiam que as pessoas que não adoravam a um único Deus verdadeiro e que serviam as outras práticas aos deuses pagãos, eles não podiam colocar a mão na obra de Deus. Então eles foram impedidos de ajudar. Os inimigos, não ficando satisfeitos, reuniram as autoridades de suas cidades e foram até a Babilônia, ao rei que estava naquela época, que era Dari II, e pedem a ele para que pare aquela obra. E pede ao rei que volte às crônicas,
tudo que tinha sido escrito a respeito daquele povo, de como eles eram grandes, prósperos, venciam lutas, não pagavam impostos às outras pessoas, e que se eles reconstruíssem aquela cidade, ia ser o terror para as outras nações. Então o rei, só lendo esta parte das crônicas, mandou que eles cessassem aquela obra. E aquele povo parou aquela obra. E os inimigos, claro, ficaram felizes. E hoje então nós vamos falar por quê? O que levou aquele povo de fato a não resistir, a não lutar em continuar a reconstruir o templo de Jerusalém. E por 15 ou 16 anos eles ficaram parados. Deus levanta então o profeta Ageu e o profeta Zacarias para falarem com eles, para que eles tomassem uma posição diante da obra de Deus. Ageu profetizou acerca da glória da segunda casa, mesmo que muitos estavam achando que aquele templo já não era tão suntuoso como o primeiro, como na verdade não foi, mas Deus usa Ageu para falar da glória que seria no segundo templo, e nós sabemos que a glória do segundo templo foi quando Jesus entrou naquele templo, então, muitos séculos na frente, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Então, aquele templo, sim, a majestade dele era muito maior, porque o Rei dos Reis estaria entrando ali dentro daquele templo. Em um tempo futuro, não ali, para eles. Esdras e Neemias também, nós vamos estudar mais na frente, sofreram oposição na reconstrução do templo. E a pergunta que fica para nós é a seguinte: e o que relativo à obra de Deus não sofre oposição? Nós sabemos que toda a palavra de Deus, né, os mandamentos divinos, os decretos divinos, levantam de tempo em tempo, o inimigo de nossas almas, levantam opositores para derrubarem a palavra de Deus, para cessarem a obra de Deus. No primeiro tópico nós vamos falar sobre os alicerces do templo são lançados. E tudo começa aqui, quando eles vão lançar os alicerces do templo. A reconstrução do templo seguiu os mesmos passos da construção do primeiro templo. A madeira veio do mesmo lugar, as pedras veio do mesmo lugar, o cobre, tudo veio do mesmo lugar. Eles seguiram à risca a reconstrução do segundo templo. O altar do holocausto já havia sido construído, os sacrifícios oferecidos pela manhã e pela tarde. Aconteceu a festa das cabanas. Eles retomaram todas as ordenanças prescritas na lei de Moisés e havia muita animação, muita alegria. Os sacerdotes paramentados, os instrumentos de louvores, né, louvavam a Deus, que se ouviam de longe as suas vozes. Este despertamento ele partiu de Deus e por intermédio do rei Ciro, rei da Pérsia. E nos convém lembrar que todo despertamento espiritual ele vem de Deus, nunca de nós. Ele usa pessoas para acender a chama pentecostal que outrora estava apagada. E o nosso comentarista, né, faz uma lembrança maravilhosa para nós, que foi assim que aconteceu também no Brasil. Primeiro houve um despertar por parte de Martinho Lutero em trazer as pessoas de volta à palavra de Deus, e séculos depois era necessário que a chama do Espírito Santo fosse reacesa, que ela voltasse a arder nos corações, que a promessa do batismo no Espírito Santo voltasse a acender nos corações. E isso aconteceu no século passado, no século XX. Gunnar Wingre, sueco, foi atraído para a cidade de Chicago pelos rumores do avivamento. Foi ver de perto os acontecimentos. Ele creu, foi batizado no Espírito Santo, conheceu Daniel Berg. Eles eram da igreja batista que aceitou este movimento pentecostal. Depois de algum tempo, em uma reunião de oração, o Senhor lhes falou através de uma mensagem profética que eles deveriam levar esta bênção do avivamento pentecostal e o evangelho para um lugar distante, para um lugar chamado Pará.
Eram tochas que começaram a arder em Chicago e em 1910 eles desembarcaram aqui no Brasil. E as primeiras pessoas a declararem publicamente sua fé nas promessas divinas foram as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré. E em 2 de junho de 1911, a irmã Celina foi batizada com o Espírito Santo e o Brasil, mesmo encontrando resistência, porque quando nós estudamos, lemos sobre a vida deles, nós vamos encontrar que eles também encontraram resistência, que até mesmo o batismo no Espírito Santo encontrou resistência nas igrejas. E eles encontraram resistência de algumas pessoas, né? O Brasil foi incendiado com a tocha do Espírito Santo desde então e ao longo dos séculos. Deus sempre tem despertado pessoas, mesmo em meio a tantas oposições. A igreja foi um mistério oculto em Cristo. Está em Efésios capítulo 3, versículo 3 a 3, 13 e 5, 32. E um mistério que foi revelado na cruz do Calvário e explicado pelos apóstolos. A igreja é uma verdade conhecida apenas por intermédio da revelação divina. Individualmente, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16. Como um todo, nós somos a igreja invisível, o corpo de Cristo, e onde o Espírito Santo se faz presente em nosso meio. Hoje a igreja, nós somos o Israel espiritual de Deus. E são mistérios que não podem ser compreendidos pelo homem natural. As coisas espirituais, elas se discernem apenas espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14 e Mateus 16, 18, quando Cristo disse que Ele ia estabelecer a sua igreja sobre Ele mesmo. O Espírito Santo está cumprindo o seu papel e dizendo que Cristo está edificando a sua igreja. Nós somos pedras vivas nesse edifício, colocadas uma a uma, em silêncio. Uma a uma vai se formando esse edifício que só se completará na glorificação. O Espírito Santo está gerando em nós um sentimento de reverência pela igreja. Infelizmente, muitos hoje tratam com leviandade o seu corpo, que somos templo e morada do Espírito Santo, e também tratam com leviandade a igreja local, esquecendo-se que quando nós nos reunimos em um local, nós formamos a igreja, nós formamos o corpo de Cristo, e para que Ele se manifeste em nosso meio, é necessário reverência no lugar. Quando os sacerdotes, eles adentravam o tabernáculo, tinha sido construído uma pia, um tanque de bronze que ficava entre o altar de cobre e entre o tabernáculo. Então, antes deles entrarem no tabernáculo, eles tinham que passar por esta pia de bronze, né, cheia de água, onde eles lavavam as mãos e os pés. Eles precisavam se purificar para depois entrar e oferecer sacrifícios a Deus. Quando Moisés também viu aquela sarça ardente, ele queria se aproximar para ver quem se falava com ele, o tão mistério de que a sarça não se destruía com fogo. E ele ouviu uma voz, né, a voz de Deus, que disse para ele: tire as sandálias dos seus pés, porque este lugar que você está, este lugar é santo. Está em Êxodo capítulo 30, versículo 17 ao 21, e também em Êxodo capítulo 3, versículo 5. E em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, está escrito que quando nós formos ao santuário de Deus, nós devemos ser reverentes. Não há avivamento se nós não considerarmos as coisas de Deus santas. Não há avivamento se nós não santificarmos as nossas vidas. Nós somos agentes de Deus aqui na terra. A igreja deve cumprir o seu papel, o papel que foi dado a ela, ser luz e sal da terra. Mateus 5, 13 ao 16. Ser agente de Deus para a proclamação do Evangelho. Fazer o nome de Jesus ser conhecido neste mundo. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele nos encarregou de evangelizar a todos.
e sermos vigilantes, pois nós não sabemos a que hora ele voltará. Marcos capítulo 13, versículo 4. Ele é o Senhor da vinha. Os mistérios de Deus, eles são revelados ao mundo por intermédio da igreja. Então nós precisamos despertar enquanto é dia. Efésios capítulo 2, versículo 22. Cada um de nós somos individualmente responsáveis pela evangelização no mundo. Tópico 2. Os samaritanos opõem-se na construção do templo. Quem eram os samaritanos? A história deste povo, ela começa na tomada do reino do norte, que eram as 10 tribos. Quando o rei da Síria invadiu Samaria e levou todo mundo cativo para a Síria, ele voltou repovoando aquele lugar, para não deixar aquele lugar deserto e outra pessoa tomasse posse daquele lugar. Então, o rei da Síria, ele trouxe pessoas de todos os lugares, né, de outras nações. Ele levou pessoas da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sepharvaim. Chegando lá, essas pessoas, elas não adoravam ao verdadeiro Deus. Eles nem conheciam ao verdadeiro Deus. E aconteceu que os leões, né, por causa das pessoas terem saído de lá, a criação de leões aumentou, né, eles cresceram muito. E as pessoas estavam sendo mortas por causa dos leões. As pessoas acreditavam que isso era uma praga de Deus. Então, pediu que se trouxesse sacerdotes dos samaritanos que foram enviados para lá. E é claro que aqueles sacerdotes só sabiam cultuar ao bezerro de ouro criado por Jeroboão. Então, aqueles sacerdotes voltaram e as pessoas que voltaram para lá casaram-se com essas pessoas de outras nações e futuramente esses filhos, essa descendência dessa mistura de judeus, a tribo do norte, e das pessoas de outras nações, foram chamados de samaritanos. Eles nunca deixaram de cultuar os seus deuses, né? Ofereciam sacrifícios, né? Ofereciam seus filhos, passavam seus filhos pelo fogo, mas também serviam a Deus. Tinha um altar para este Deus invisível, Criador de todas as coisas. Então houve uma mistura muito grande. E no futuro eles foram chamados de samaritanos. Eles não obedeciam os decretos e as leis divinas e continuavam cultuando outras divindades. Está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23 ao 33. E em Crônicas também nós encontramos falando sobre quem eram os samaritanos. E lá no Evangelho, né, Jesus em João 4, ele conversa com aquela mulher samaritana e fala que a verdadeira adoração não pertenciam a eles. E era este mesmo povo vizinho dos judeus que queriam frustrar os planos dos judeus, dizendo ter boas intenções, cultuarem o mesmo Deus. Eles acreditavam que eles também podiam ajudar na reconstrução do templo. Mas como eles estavam contaminados com o paganismo, eles não poderiam ajudar. Resolveram então, como houve a negativa dos judeus que voltaram do cativeiro, houve a negativa por parte deles, eles então resolveram frustrar os planos da reconstrução da cidade. Como eu já disse, procuraram pessoas influentes que foram até o governador, né, o rei daquela época, e foi impedido que eles reconstruíssem o templo. E aquele rei, ele não sabia que Ciro tinha assinado um decreto favorável ao povo de Israel. E como ele não sabia, ele mandou que parassem aquela obra até segunda ordem. Então ele deixou um parêntese na possibilidade de que futuramente eles poderiam continuar com aquela reconstrução. O motivo era que se aquele povo reerguesse, né, eles iam depois destruir as nações vizinhas. Isso durou por, em média, 15, né, alguns historiadores dizem, ou 16 anos, até que Dario II assumisse o poder. O que aconteceu? A pergunta aqui do nosso comentarista é: o que aconteceu com eles que eles não reagiram a esta ordem negativa de que eles parassem
se eles tinham um decreto na mão, se eles tinham autorização do rei Ciro, por que não foram lá e não falaram do decreto de Ciro? Falta de fé, desânimo, deveriam ter enfrentado a oposição. Eles não poderiam ter desistido tão facilmente. Às vezes é fácil criticar o povo judeu naquela época, né? Mas será que conosco também não acontece do mesmo jeito? Será que nós somos diferentes, né? E Deus teve que levantar Ageu e Zacarias para despertar aquele povo, encorajá-los outra vez. E é isso que Deus faz de tempos em tempos, para que a sua obra não cesse aqui na face da terra. No terceiro tópico, como se explica a falta de resistência dos judeus? Como se explica? Nós vamos fazer aqui, como o nosso comentarista fez, são conjecturas, né? Porque na verdade eles não revelam o motivo que eles não resistiram a esta oposição. Então nós vamos falar aqui quais as probabilidades que foram os motivos deles não terem resistido, né, aos inimigos, qual foi o motivo da falta de resistência. E que a experiência deles sirva de exemplo para nós diante das circunstâncias que se levantam contra nós, que se levantam contra a obra de Deus, que se levantam contra os mandamentos divinos, e nós não podemos silenciar. Nós temos que formar uma resistência neste mundo, né, e lutar para as coisas de Deus. Eles deveriam ter ido ao rei da Pérsia e mostrar o decreto, pois Ciro era o rei da época, e um decreto real, ele não podia ser mudado. Eles podiam ter recorrido a Deus. Por que será que nós deixamos Deus sempre em último lugar? E sempre buscamos auxílio divino quando tudo deu errado, ou muitos, como os judeus, nem recorrem a Deus. Talvez alguns no meio daquela multidão estavam orando, buscando uma solução da parte de Deus. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele sempre será o nosso refúgio. Ele sempre será o nosso socorro nas angústias e tribulações. Está no Salmo 46. Durante a perseguição, eles esqueceram a mão que os conduziu até ali. Eles tinham vários exemplos na história deles passada, de como Deus tinha livrado eles dos inimigos. Quando Acabe se humilhou, Deus deu a ele vitória. Quando Davi buscou a Deus, como Deus o livrara das mãos dos filisteus, dos amalequitas, e um passado bem recente deles, quando o rei Ezequias, cercado pelo rei da Síria para os levar cativos, também ele buscou a Deus no momento que Rabsaque enviou uma carta afrontando ao Deus Criador para amedrontá-los. E ele no templo apresentou aquela carta, apresentou aquelas afrontas a Deus. E Senaqueribe foi destruído então. Deus matou naquele dia 185.000 soldados no campo de batalha, sem ao menos eles guerrearem. Nos dias de Josafá, seu reinado foi ameaçado pelos amonitas e moabitas. E o rei convocou o povo e foram buscar socorro de Deus naquele dia. Quando eles começaram a louvar a Deus, Deus colocou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir. Todos foram derrotados. Lutaram entre si, se destruíram. Quando os homens de Israel foram ver no lugar onde se avista o deserto e olharam para o exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém escapou. Deus havia dito a eles, por intermédio do profeta Jaaziel, abre aspas, não tenham medo, não fiquem desanimados, a batalha não é de vocês, não é de vocês, vocês não terão que pelejar nesta batalha. E foram 3 dias
de saques e eles não conseguiram levar tudo. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 30, segundo Crônicas, capítulo 32, do 21 ao 22 e também o capítulo 20, do versículo 1 ao 24. Eles tinham esquecido das vitórias que Deus tinha entregado a eles. No terceiro ponto, o motivo da falta de resistência. Qual foi o motivo? Era a autoconfiança de Zorobabel, governador mandado por Ciro, e Jesua ou Josué, o sumo sacerdote? Será que era autoconfiança? Deus enviou o profeta Zacarias para falar com ele sobre o erro de confiar em nossa própria força, em nossa própria capacidade, em nossa própria inteligência. Está em Zacarias 4 e 6. Nós devemos confiar unicamente em Deus. Devemos confiar na capacitação que vem do Espírito Santo, nunca em nós. Nem ninguém fará a obra de Deus se nós não formos capacitados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo foi revestido pelo Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 4, versículo 1 e 18. A igreja foi revestida pelo poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão aqui na terra no dia de Pentecoste. E nós também precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo para nós sermos capacitados para cumprirmos a nossa missão, para executarmos a vontade de Deus e não precisaremos combater nunca, se não formos revestidos. Um dia as forças se vão e nós desistiremos como Zorobabel, no sentido desarmados diante do inimigo. Nós não podemos nos sentir desarmados como Zorobabel se sentiu ali naquele dia. O sumo sacerdote também estava com suas vestes manchadas. Está em Zacarias 3:3. Zacarias teve uma visão com ele, uma visão que Deus deu ao profeta. E nós sabemos que o pecado, ele tira toda a autoridade espiritual de uma pessoa. Assim como foi com Josué, que perderam até mesmo a fé para buscarem a Deus. Isso é o que o pecado faz em nossas vidas. Uma vez que o mistério da fé, ele é guardado em pura consciência, isso fala de vida de santidade. Em 1 Timóteo capítulo 3 e 9, Paulo fala sobre o caráter dos diáconos. E a santidade deve fazer parte da nossa vida. No último tópico, no quarto tópico, nós vamos falar sobre qual foi a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Claro que de alegria. O inimigo sempre vai comemorar quando eu ou você desistirmos da obra de Deus. Quando nós desistirmos da chamada de Deus, dos propósitos de Deus em nossa vida e nós esquecemos de buscar Deus, nós esquecemos de confiar em Deus, nós esquecemos de buscar a capacitação espiritual. E é claro, nós vamos fraquejar. Quando as coisas não correm bem para nós, quando as tragédias nos alcançam, quando os nossos projetos para a obra de Deus não fluem, nós precisamos voltar a Deus. Falamos que Deus está ao nosso lado. E quando fracassamos? E agora? O que os nossos inimigos dizem? As pessoas nos perguntarão, da mesma forma que perguntaram para eles, talvez, onde está o seu Deus? O triunfo dos inimigos, graças a Deus, ele é por pouco tempo. Somente até o nosso Deus se levantar ao nosso favor. A alegria dos filisteus, quando prenderam Sansão, durou pouco tempo. Fizeram uma festa em honra a Dagon e trouxeram Sansão para se divertir com ele, para que ele divertisse aquela plateia. E Sansão então orou pela última vez e pediu a Deus que o ajudasse naquele dia. E a Bíblia diz que em sua morte matou mais que em vida. Está em Juízes capítulo 16, versículo 31. Com Jesus Cristo também não foi diferente. Acreditaram, os religiosos, acreditaram que matando Jesus o problema havia se resolvido. E não sabiam eles que Jesus ao terceiro dia ia ressuscitar e que os problemas deles estavam apenas começando. Está em Mateus capítulo 28, versículo 11 a 15. Os judeus se acomodaram com a perseguição e com a tristeza
ao invés de buscarem a Deus, ao invés de retaliarem, ao invés de criar uma resistência, né? Eles se acomodaram ao invés de buscar a Deus. E cada um foi cuidar da sua própria vida, né? Gastaram até aquele dinheiro em proveito próprio, foram reconstruir as suas vidas. Outros deixaram de contribuir com a reconstrução da casa de Deus e as coisas não ficaram boas para eles. E hoje não é diferente. Estamos mais preocupados com nossa vida, com nossa família, com nosso futuro, com a nossa vida financeira, e muitos estão se esquecendo do compromisso com a obra de Deus. Talvez alguns inconformados tenham orado e Deus enviou resposta por intermédio de Ageu e Zacarias. Depois de 15 anos, criaram coragem, tomaram uma decisão e foram até ao rei para que ele tomasse conhecimento do decreto de Ciro. Por que não fizeram isto antes? A oração, ela vence a resistência. Foi assim que Neemias venceu a Tobias e Sanbalate. É preciso haver dedicação no trabalho. Infelizmente, muitos trabalham para os líderes. E quando vem a oposição, eles desistem. É preciso haver vigilância, pois nosso inimigo, ele não dorme. Ele não brinca de ser opositor. Então eles oraram, colocaram vigias dia e noite para a proteção dos ataques e confusão dos inimigos. Nós precisamos estar posicionados para não haver ataque surpresa. E a ordem era: não temam o inimigo, pois o Deus temível, ele está conosco. Se confiarmos em Deus, os planos do inimigo será frustrado por Deus mesmo. Devemos conhecer os ardis do maligno. Não podemos desconsiderar o nosso opositor. Nós sabemos que somente Deus pode frustrar os planos do inimigo. Deus nos dará o escape. O tempo todo eles estavam armados com a espada. E é desta arma que nós precisamos. A palavra de Deus. A autoridade da palavra deu vitória a Jesus no deserto. A união da igreja, a união entre os irmãos também nos dará a vitória. Está em Neemias 4 e Lucas 4. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Compartilhe em suas redes sociais. Se inscreva no meu canal. Se você não está recebendo minhas aulas semanalmente, desative o sininho e ative outra vez, para que você continue recebendo as minhas aulas todas as semanas. E eu quero agradecer aqui o carinho de todos, mandar um abraço para todos vocês. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando grandemente. E eu te aguardo aqui na nossa aula de número 5, se Deus assim nos permitir então.